E aí, né, meu nome é Silvia, eu sou mãe de duas meninas, é a Luana e a Larissa. A Luana tem 11 anos, que tem TDAH com déficit de atenção, né? Predominante em déficit de atenção. E aí, queria que você estivesse aí se apresentando, falando, né, você tem dois filhos, né? E aí falando um pouquinho e começar contando um pouquinho sobre como foi na época para você o diagnóstico, como que funcionou, o que que você despertou em você como mãe a procurar um profissional, ou se foi alguém que veio conversar com você, como é que foi esse processo para você? Então, sou Patrícia, sou professora, eu tenho dois filhos, o Gabriel tem 13 anos e o Rafael tem 11 anos. O Rafael, que é o meu caçula, que tem TDAH. Uhum. Além do TDAH, o Rafa tem uma síndrome rara. Então, por conta da síndrome, ele não tem a audição do lado direito. Uhum, tá. E ele fez psicomotricidade, fez fono, fez fisioterapia. Só te cortando um pouquinho, o seu outro filho tem algum também? Também, o Gabriel também tem uma doença rara chamada hipertensão pulmonar e ele tem síndrome Uhum. de Asperger. Cada um Ah, bem tá. diferente do outro. Um diferente do outro, aham. Nossa, então vamos lá. É, é muita coisa. Muita bagagem aí, né, amiga? E aí, Vai lá. o Rafa teve um atraso motor, teve um atraso de fala Uhum. também, e por conta disso ele já tinha contato com equipe multidisciplinar, né, Ah, tá. inicialmente por conta da Uhum. síndrome. Então ele já tinha passado por fono e pelo pessoal de fisioterapia. E Quando isso ele era começou, somente num ouvido, né? A, a perda da audição somente num ouvido? Você falou? ele tem perda total no ouvido direito, que ele não tem nem o canal do ouvido, a orelhinha dele é fechada, não tem o canal. Uhum. Tem as Uhum. estruturas bem internas, mas aí só fazendo cirurgia para colocar um implante. Do Entendi. lado esquerdo é tudo normal. Uhum. Escuta muito bem, aliás. Ah, Já que deu bom. exame que deu 110% de audição, deu além do normal. Nossa. Uhum. Suprindo até o outro, né? Assim, né? E aí a Não na mesma gente proporção. começou a desconfiar que ele pudesse ter TDAH, porque quando ele começou a andar, e andou cedo, com 11 meses, acabou o sossego de todo mundo. A gente já Uhum. não conseguia ir para nenhum lugar Uhum. e ficar quieto com ele, que ele não parava, e ao mesmo tempo a gente achava que era questão auditiva, que ele não ouvia Uhum. e que isso causava um incômodo, alguma coisa. Quando ele já tinha feito Bera, a gente já sabia que tinha audição do lado esquerdo. Quando ele conseguiu fazer a primeira audiometria, foi visto que não tinha nada a ver a agitação dele com a audição, porque a audição era normal. Uhum. E a fono começou a trabalhar com ele já lá pelos quase 5 anos de idade. Ele fez Uhum. fono, depois ele voltou perto dos 5 anos. Começou a trabalhar com ele a parte de concentração, de discriminação auditiva, para ajudar na alfabetização. Porque nesse momento eu percebi que, além da agitação que colocava o Rafael em perigo, porque ele não tinha medo de nada, então ele quase fraturou. A gente fala fraturar, mas na verdade é cartilagem ainda, o nariz 2 vezes, porque ele se jogava de cara no chão, ele saía Uhum. correndo para atravessar a rua, e numa idade onde ele tinha que ter já entendimento que aquilo tinha perigo. Uhum. Só que ele não tinha medo, ele ia e se jogava no que ele tinha que fazer. E deixa eu te perguntar uma E aí coisa. bom, A, a síndrome que você estava falando aí que ele tem, é, é uma característica, a questão só da mente da audição, ou eu tenho outras questões que pode vir? nele pegou a metade da face toda, então toda a parte Uhum. músculo-esquelética é subdesenvolvida, um pouquinho da Uhum. musculatura do pescoço, Uhum. o olho dele é um pouquinho menor que o outro também, né, porque está ali na face, e tem um pouquinho de escoliose. Tá. Isso é uma característica Não, mesmo da dá síndrome, né? assim, tudo no lado Uhum. direito.
Uhum. Porém, a síndrome pode afetar até os órgãos internos. Tem outros Entendi. casos mais graves. Ele não é um caso grave da síndrome. Aham. Entendi. E aí, E aí quando você ele, falou aí, da fome. da fono, né? E Uhum. aí a fono começou a trabalhar e eu colocando para ela que quando ele estava assistindo TV, a impressão que eu tinha é que chamava e ele não ouvia, só que ele ouvia. Ele estava no momento de hiperfoco dele, que Sei. ele não ia prestar atenção no que eu estava falando. Mas sempre Aham. ficava essa história de só tem um ouvido, não está Aham. dividindo a atenção. Então a gente ficou Aham. realmente em dúvida por um tempo. Entendi. E no pré-2, quando ele voltou, né, nessa época para fono, a gente Uhum. começou a ver que o Rafael não conseguia, ele não conseguia contar até 5, ele não conseguia estabelecer a ordem das vogais. Ele sabia as vogais, mas ele não conseguia colocar A, E, I, O, U. Ele sabia até o número 5, mas ele não conseguia colocar isso em ordem. Ele Uhum. escrevia o primeiro nome. As crianças já estavam escrevendo o nome completo. Isso começou a chamar a minha atenção. E eu fui Uhum. conversar na escola a respeito para pedir que eles observassem o que estava acontecendo, mas ele estava numa escola que era construtivista. E na escola Ah, construtivista, cada aluno tem o seu tempo. Então, a resposta que eu tive naquele momento é que ele estava essa. no tempo dele, que não tinha problema Aham. nenhum ele está aprendendo de outra forma. Aham. Ele já tinha o acompanhamento de um neuro, Isso por ele conta tava da com quantos síndrome. anos? Aí ele tava com quantos anos aí? Estava com 4 para 5 anos. Aham. Porque nessa fase aí tem criança que já tá. Eu trabalhei numa escola que às vezes criança até com 5 já tá até lendo, É né? verdade. E Tinha aí, um aluno da né? turma dele que já estavam lendo. E ele Uhum. não passava disso. Em compensação, na parte motora, ele estava super bem desenvolvido. Ai, que bom. E ele tinha um neurologista que acompanhava desde. Não o mesmo, mas ele era acompanhado por neurologista desde bebezinho por conta da síndrome, que poderia Aham. causar convulsões, ele nunca teve. Eu Então não a gente já sabia. tinha esse contato com o médico, eu já vinha relatando para ele o que eu observava. Ele falava que possivelmente era TDAH, que poderia ser, mas quando vinha o relatório da escola, meio que atrapalhava um pouquinho, porque no Aham. relatório da escola ele estava Estou. dentro do tempo dele para aquele Uhum. método de ensino, Uhum. É assim mesmo que eles fazem. né? Hoje mesmo eu estava organizando a pastinha da minha filha para amanhã ir na consulta. Eu peguei o primeiro relatório dela da creche ali e estava lendo. Tudo dentro do padrão, acompanhando, tudo. Eu falei assim, gente, que lá na creche poderiam ter me alertado. Só foi na Sim. escola que foi, né, se perceber. Mas desde a creche poderiam ter alertado e eu já corri atrás lá há mais tempo, né? E eu, igual no seu caso, não sei em qual momento, de repente, que foi lá pra frente, né, que foi de descobrir. Que aí você vai E estar falando, pode continuar aí. eu fui ficando muito preocupada, porque como é que ele ia sair do pré-2 para fazer o primeiro ano, se com toda, para mim era uma deficiência muito grande na aprendizagem, eu via como deficiência. Apesar de eu não Aham, ser pedagoga, de eu ter trabalhado muito mais com o ensino médio, eu achava que sei. era esquisito o que estava acontecendo. Aham, A Fono começou a fazer um trabalho com ele, como uma pré-alfabetização, começou a usar o método que a gente fala que é o método conteudista mesmo, né? uhum, E quando foi no ano seguinte, ele mudou de escola, foi para uma escola que era conteudista, não era mais construtivista. uhum. Nessa escola eu Aí já, conversei já com estava a, indo para o primeiro ano. no primeiro ano, Primeiro é. ano? Uhum. Aí nessa escola eu fui conversar com a professora logo no início, falei que a gente tinha desconfiança, que a gente tinha entrado com medicação no ano anterior, porque ele começou a ficar bagunçando na sala de aula, ele não ficava quieto. Isso a professora relatou, Uhum. que o comportamento dele foi alterando
E, inicialmente, a bagunça que era só fora de sala começou a ir para dentro de sala também. Aham. Eu conversei com a professora, falei que ele estava tomando a medicação, Isso o neuro que eu tinha tinha passado, desconfiança, que o mas médico a mente tinha, já para TDAH. já Aí fica. tinha, o médico já tinha essa desconfiança para TDAH, só que a gente Aham, não fazia nem o teste neurológico, aham. porque a escola mandava os relatórios dizendo que ele estava, tem uma Acompanhando. deficiência. E Você essa travou um pouquinho. professora falou que eu podia confiar nela, que ela ia resolver o problema desse atraso do Rafael e que, inclusive, ela ia me ajudar, se eu quisesse, a que ele não precisasse mais tomar medicação, Uhum. que era uma possibilidade. Aí ele fez. Esse primeiro ano nessa escola, ele só fez o primeiro ano nessa escola, porque eu tive um problema com o meu mais velho na mesma escola. Parecia que eu estava em escolas diferentes. O tratamento para um era totalmente diferente do que o outro que estava em outra série. Uhum. Mas porque o outro já tinha um diagnóstico mais certo, né? Pelo Asperger. Não. O outro ainda não tinha o diagnóstico de Asperger, fechado. Não? Também não tinha, não. E o outro Gente. começou a sofrer bullying na escola, por ele não Aham. ter os mesmos interesses do que os outros meninos da turma. E eu imagino a sua dificuldade, porque a idade é bem próxima, até, né? 2 anos, né, de São diferença. E assim, você naquele meio, né? Para descobrir praticamente dos dois, então, né? O sim, processo seu. é, Nossa. foi Uhum. meio que ao mesmo tempo, apesar de eu já desconfiar do Gabriel Aham. desde um aninho e pouco de idade. Mas Já dá. demorou até Uhum. mais do que o Rafael. O Rafael era muito fácil saber que ele era hiperativo, não tinha dúvidas. Aham. Aí nessa escola E ele aí? conseguiu ler junto com todo mundo, com a professora ali Uhum. orientando. Ele, E ele, aí essa escola já começou a falar para você também que sentia que ele tinha uma dificuldade, né? Ela a começou já a falar professora sobre. percebia que ele era agitado, Uhum. mas ela era muito boa, então ela conseguia contornar as situações Uhum. e ela até falava assim, quando eu abro a porta de sala e ele sai, parece que é outra criança, porque fora da sala ele é assim completamente agitado, ele não para um minuto e ele não tem medo de nada, e ele sobe nos brinquedos e ele Uhum. vai para cima do que tem que ir para cima, ele não tem medo de se machucar e ela ficava até assustada. Mas como ele tinha passado por todos os profissionais, ele meio que foi condicionado, que naquele momento de aprendizagem ele precisava ficar quieto. E esse Uhum. condicionamento foi muito mais pela questão auditiva até então, Aham. né? Que Que- ele foi ensinado a Aham. prestar Já desde atenção o nos começo. lábios, Uhum. a ficar quieto, ele sentava na frente, na sala de aula. Então Uhum. foi um E condicionamento que aí, ajudou muito no TDAH. aí o momento que ele saía ali da sala, ele extravasava, né? A energia dele, ele queria botar Tudo, tudo para fora, né? Uhum. Imagina. mas sempre sentadinho daquele jeito, sentado mais, mexendo a perninha, Aham. material caindo no chão, perdia material, isso aí vinha Uhum. no pacote. Aham. Que característico, né? Perdia tudo. Demais. Uhum. Deus do céu. E aí, depois, com isso aí, você dando a medicação, você já foi para alguma terapia a mais? Focada já no TDAH ou ainda ele fazia as terapias voltado para síndrome? Aí na fono, a gente Já já fazia sabia, forma? apesar de não ter o teste nesse momento, então ela Aham. já deu uma Já ajuda. trabalhava. Aham. Ele começou a ter problema com a medicação, começou a ficar prostrado. O que estava indo tudo muito bem, começou Aham. a vir o efeito colateral. Tem criança que fica muito agitada, né, quando acaba o Ele efeito. começou com a Ritalina? Foi, com a Ritalina LA. Ele Aham. começou a ficar Ah, muito já direto com prostrado, a LA. Direto com a LA já. direto com a LA. Uhum. Além de ficar prostrado, ele perdeu completamente o apetite. Então ele chegou a ter anemia, porque ele não conseguia comer. Qual Aí que a é gente isso? começou a pensar que não dava mais, que Uhum. teria que
tentar sem a medicação. Aí ele fez o desmame ainda nesse primeiro ano da escola, né, no primeiro ano fundamental 1. Uhum. E aí eu levei Rafael para começar a fazer esporte, para gastar energia, Primordial, né? porque não tinha como ele ficar só na escola, sem a medicação, e um lugar onde fosse a válvula de escape. Aí ele Uhum. começou a fazer judô nesse ano, e o ano Você foi de sentiu diferença. E, 2016, e o e judô fez bastante diferença. foi diagnosticado alguma comorbidade, além do TDAH dele? Combinado já é, né? Porque tem Uhum. hiperatividade. Mas tem alguma outra comorbidade? TOD, outras Não, questões, assim, não. o TPAC chegou a afetar a A questão da gente audição imaginou dele? que pudesse ter lá no iniciozinho, onde tinha aquela dificuldade de aprendizagem, que pudesse ser o Uhum. DEPAC, ou pudesse. Eu desconfiei até de dislexia, pelas trocas que ele fazia nas letras também. Mas Uhum. quando ela entrou com esse processo de alfabetização, não. Isso já Aí, nem precisou mais fazer, porque já ficou para trás mesmo. aí hoje ele não faz mais nenhuma terapia, hoje. Hoje ele tem a psicóloga, faz terapia, sim. Ah, tá, faz com a Que está psicóloga. tudo parado por causa da pandemia. A gente parou tudo aqui Aham, em casa. Mas ele faz. E psicóloga faz esporte e pra caramba. aham. Hoje ainda ele faz. Faz. Hoje, Hoje. antes, né, disso tudo, ele estava no judô e no futebol. O Rafael nunca fez um esporte só. Ou eram dois ou eram Hum. três. E de emendar um no outro, e ele não cansava, não. Chegava em casa, eu estava cansada. E ele estava lá com a energia dele preservada, feliz, e eu morta, de ficar levando de um lado para o outro. Então ele passou pelo judô, ele faz o É, judô até hoje. Ele já aham. fez karatê, futebol, natação, capoeira. Nossa, E aí a gente ia, não gostou, um não gostou muito, troca, vai para o outro, vê aham. o horário que encaixa. Jiu-jitsu Mas, também. gente, um atleta. Mas o esporte faz uma diferença muito grande, né? Para Fez. eles. É, De quando questão ele até começou. da concentração e de questão mesmo de gastar energia, né? E depois, às vezes até fazer a atividade física. Antes, do estudo, dizem, né, que melhora muito a concentração depois. E ou também no final do dia, a criança já chega, não sei se o seu tem problema de sono. Ele tem dificuldade com sono para dormir? Não, não, isso não. Ele Porque deita e geralmente tem uns dorme. que. A minha dorme super bem, mas assim, custa pegar no sono e custa acordar. É uma luta para acordar, mas assim, à noite dorme a noite inteirinha. Mas se É, deixar, vira a noite, entendeu? Ela consegue até virar uma noite. Se não falar assim, ó, agora é hora de dormir. Não, ela vira a noite. Então, assim, o esporte ajuda muito, porque quando chega no final do dia, tem aquele. Apesar da mente, uhum. porque como ela é só desatenção, a mente fica ali o tempo inteiro, trabalhando, 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 e ela deita e fica com a cabeça assim, ai, amanhã isso, amanhã aquilo, e já fica pensando no amanhã e o que que ela vai fazer e quer conversar, e a mente parece que não para. Então, isso dificulta pegar no sono, no caso dela, né, da minha. Então, ela fez muito tempo natação. E eu vi assim, a diferença é muito grande. E aí, hoje, né, em casa, a gente faz em casa. As atividades físicas a gente faz em casa, a gente, né, anda de bicicleta, caminha na praia, a gente acompanha live online e estamos fazendo em Uhum. casa. E aí, graças a Deus, tem surtido efeito, né? Até a nossa postagem hoje aí, que contribuindo para isso. Mas eu, assim, questão de esporte, eu acho, assim, fundamental A para gente as diz que o crianças. Rafael faz parkour dentro de casa. É mesmo. Porque ele sobe em tudo, ele pula de um lado para o outro, porque está privado disso tudo que ele fazia. Então, para ele, está sendo Aham, muito difícil. verdade. Aí, hoje, assim, com a questão da pandemia, ele está sem nenhuma atividade física. Não tem nenhuma atividade. Porque eu e Nossa, para Gabriel ele. somos de grupo de risco, então a gente não vai na rua. E ele Ah, acaba tá. ficando preso junto com a gente aqui. Aham. E a relação dos dois é tranquila? Dos dois irmãos? Um entende a questão do outro? Como é que você lida com isso aí?
É relação de irmão, né? Amor e ódio, sabe? Tem hora que tá Sei. tudo bem, tudo tranquilo, de repente solta uma fagulha. O Rafael é muito implicante. Uhum, E ele começa a perturbar o Gabriel. O Gabriel, por sua vez, às vezes não tem muita paciência. uhum. Mas, apesar de E tudo, eles são tranquilos e eles se defendem muito assim na rua, sabe? Eles são muito parceiros. olha que bacana. E como que você está lidando com aula online, com dois? Eu entreguei nas mãos de Deus. O que que acontece? É. No início, eles conseguiram manter uma rotina, né? Porque a gente não Aham, sabia quanto tempo que isso ia durar. Então, tinha aquela expectativa de retorno. aham, A gente teve que se adaptar e eles assistem aula, às vezes no celular, às vezes um vai para o laptop. Depois, durante o período, ficou bem complicado, porque uhum. eu fiquei doente num período, então eu não conseguia cobrar. Quando eu melhorei, eu consegui fazer com que a rotina voltasse, mas acontece que você sabe, quem tem o TDAH não consegue ficar preso numa tela. É totalmente diferente da sala de aula. O Rafael não Uhum, me dá problema na sala de aula de assistir aula. aham. Mas já É, em ele, casa. às vezes ele precisa sair, precisa beber uma água, ir ao banheiro, ele se mexe muito na cadeira, ele deixa tudo cair no Uhum, chão. Tem essa questão. Mas em casa ele está sozinho com a tela. Então, para ele tem sido, ele fala que está sendo um sacrifício que ele não aguenta mais. E eu aham. vejo que está cada dia ficando mais complicado para ele. E, E aí, por sua e- vez, ele pega também. A escola é muito organizada, então tem um roteiro de conteúdos daquela uhum, semana. Então, mesmo que sei. ele não consiga assistir a aula, não tem nenhum plano individualizado assim para ele tem o roteiro do que ele tem que fazer. Então, ele também está aprendendo muita coisa sozinho mesmo. Quando ele tem alguma dificuldade, ele me chama para ajudar. Aham. Ele tem autonomia, assim, para estudar sozinho, ele consegue, e sem você? Até o ano passado, todas as matérias eu estudava junto com ele, para todas as avaliações. Trabalhos de Uhum, casa, só quando ele me chamava. Mas ele aham, é muito responsável nesse tá. sentido. Ele não Uhum, gosta de ficar sem fazer, ele não gosta de tirar nota baixa, ele não gosta de ser chamado a atenção. Então, ele fazia tudo certinho. Quando tinha alguma dúvida, ele me chamava para ajudar. E na eu só hora das responder. provas é aquela canseira que a gente já sabe, né? Estuda 11 anos. tudo. 11 anos ele tem, Cláudia. Tá perguntando aqui? 11 anos que ele tem. Pode falar, Patrícia. Ele faz 12 Ele, em outubro já. então, assim, ele consegue sozinho é, estudar e fazer, né? Que você estava falando aí. Hoje, Consegue. com a aula online. Assim, ele no segundo ano, ele foi para essa escola onde ele estuda hoje. Aham, E algumas vezes eu precisei ir à escola para conversar. E a escola tinha uma coordenadora que ela não acreditava que o Rafael tivesse TDAH, porque ela dizia que ele não aham, tinha nota baixa, que ele não tinha dificuldade na sala de aula. Então, para ela, não era TDAH. Isso aham. atrapalhou um pouco. Por causa dela, a gente foi fazer o teste neuropsicológico Uhum. e confirmamos. Só que essa pessoa rasurou o teste neuropsicológico do meu filho. A professora escrevia o sim ou não, algumas respostas ela apagava, só que a professora tinha dado uma justificativa. Então, a resposta do sim ou não não batia com a justificativa que vinha Meu abaixo. Deus. Aham, E aí atrapalhou. No teste dele, dá até que ele é mais desatento pela mudança do das que. respostas do que hiperativo. Aham, Quando que em casa ele é muito mais hiperativo do que desatento. interativo. Aham. Gente do E céu. fez isso. Mas ele estuda e ele consegue atingir nota. Se ele tiver, por exemplo, Consegue. hoje ele está medicado, que você falou que ele teve as questões de reação, Não, né, de efeitos colaterais, sem a medicação e mesmo assim ele tira a nota boa? tira. Porque a gente estuda, Nossa. eu estudo com ele. A escola, assim, do segundo ano ao quinto ano,
a escola dele tem uma metodologia onde tem muita repetição de conteúdo. Eles têm o Hum, livro e tem uma apostila de português e matemática. Essa apostila de português e matemática vai revisando o conteúdo do ano inteiro várias vezes. Então, para ele, hum, isso mesmo, porque é eles são excelente. de repetição. Uhum. Eles Aí, são nas extremamente outras perfeitos. matérias, história, geografia, ciências, eles também não cobram, não cobravam, né, até o quinto ano, Uhum. nada de absurdo. Então, dava para a gente estudar meio que na véspera, que ele diz que não Ah, adianta estudar antes, porque perfeito. esquece. Uhum. E eu sempre colocava muito exemplo comparando a matéria com coisas reais, né? Coisas do dia a dia. Fazia esse link o tempo todo, e resumo, esquema, e questionário, para ele Isso. conseguir. Então, com essa Uhum. pessoa que fez isso no teste dele, eu me aborreci uma vez, porque, inclusive, tomaram a prova do Rafael na escola, já com o diagnóstico de TDAH fechado. Ele não conseguiu concluir a prova no tempo determinado, Uhum. chegou em casa revoltado, dizendo que tiraram a prova. Aí vai a Sendo mãe, liga para a que, escola e para sendo que eles cobrar. têm um prazo maior para fazer, né? Sim. Aí eu coloquei na agenda, liguei para a escola e ele tinha uma outra coordenadora que era um amor de pessoa. Ela explicou que esse dia era uma outra professora que estava na sala, porque a professora dele tinha faltado, e que ela tomou mesmo Uhum. a prova. E no dia seguinte devolveram a prova para ele terminar. Aí ele Meu conseguiu Deus. terminar a prova. E daí para Uhum. frente, todas as vezes perguntam se ele tem necessidade de mais tempo. Ele não faz prova separado. A escola meio que combinou da gente deixá-lo ir até onde ele consegue. Se num Uhum. momento começar a prejudicá-lo, a gente vai repensar o que fazer. E a Uhum. nossa preocupação era o sexto ano, que ele agora está no sexto ano, porque o É, número aqui de também. matérias é muito maior, o número de conteúdos. E o Só professor, que a não sei gente se não é teve. ele, porque os professores mudam todos, né? No quinto ano, no caso da minha, eram dois professores principais, né? Matemática e português, se dividiu entre geografia e história, e agora é um professor para cada matéria. Então, assim, pegamos isso tudo que era muito difícil de encarar, né? O sexto ano, e online. Então, assim, está E sendo online. um processo. E aqui não é dessa forma. Tem uma amiga minha que ela falou que o método da escola que a filha dela estuda, eles dão a matéria, tipo assim, uma semana, e toda quarta-feira tem uma avaliaçãozinha sobre aquele conteúdo. Na outra semana, avaliação sobre aquele conteúdo. Eu achei, assim, bem interessante, porque tá bem fresco, né, na cabeça, e a filha dela é desatenta. E a menina tem conseguido acompanhar. No caso aqui da minha, ensina-se a matéria, marca a prova e novos conteúdos já começam. Então, assim, Uhum. avança bem o conteúdo e vai ter prova daquele conteúdo que está lá atrás. Então, assim, a cabeça dela fica a mil, porque ela já está em coisas muito mais novas e eu tenho que vir lá atrás e passar tudo de novo com ela para ela poder acompanhar. Não é dessa forma, igual no caso do seu, né? Que vai dando segmento, né? Vai vindo a prova. Agora o dela não. É um Na arrasto. verdade, agora no sexto ano, se as aulas estivessem sendo presenciais, seria dessa maneira também. Quando ele chega no Uhum, teste, tem um conteúdo fechado até o teste, mas quando ele chega no teste, a matéria já está além do teste, já passou um pouquinho. uhum. E lá eles fazem prova, é teste, depois é prova. Então, todo mês tem alguma avaliação. Online, eles não estão tendo avaliações online. Ah, aqui tá tendo. A É escola, Multiscore. até o momento, eles vão ter nota, vão ter boletim, mas a escola Uhum. optou a não fazer nenhum tipo de avaliação a título de prova mesmo, online, né? Eles não têm. Estão sendo avaliados de outras formas. Eles têm muitos trabalhos para entregar, eles têm a participação da aula. E isso também é Uhum. legal, né? Porque eu não consigo nem imaginar Rafael fazendo uma prova online dessa forma, não. É, aqui tá tendo. Tá tendo que, que fazer. E é Multiscore. Ai, meu Deus, esqueci. O prova objetiva que está sendo, né? Feito. Trabalhos valendo 3 pontinhos para ajudar na nota. Tá sendo assim, às vezes faz até trabalho e tem que tirar foto para mandar. Tá sendo dessa forma o segmento.
E deixa eu te perguntar uma coisa, ele tem facilidade com amizade? Fazer amigos? Tem, Rafael é muito sociável, É, muito. né? E a gente Tranquilo. passa até por situações assim muito engraçadas, por essa facilidade dele de fazer amizade. Ele não tem Uhum. nenhum problema quanto a Problema isso. algum. Rafael, no meio das Olimpíadas, ele subiu numa arquibancada, foi para o topo da arquibancada, e sempre correndo na frente, a gente correndo atrás dele, porque ele vai embora. E ele foi para o topo da Uhum. arquibancada e estava tocando uma música eletrônica. Quando eu vi, meu filho estava lá no topo, dançando. E juntaram os adolescentes e começaram a imitar os passos que o Rafael estava fazendo. Então, eu que fico com vergonha Uhum. de tão desinibido que ele é. Gente, que bacana então, porque às vezes tem uns que são mesmo, né, mais soltos e tal, e já tem outros que já são mais acanhadinhos. A minha já é o contrário. Ela é movimentada assim, tem que ficar ali. Bora, bora. E essa questão assim de amizade já tem um pouco mais de dificuldade, entendeu? Assim, de se relacionar. É muito na dela, muito quietinha. Então, assim, ela acaba não tendo muito, né? Uhum. Questão de amigos. E isso até me preocupa, porque nesse período da quarentena, o contato que ela está tendo maior é com a irmã. É somente a irmã o tempo inteiro, a irmã que é mais nova. E isso, para eles que já têm uma maturidade, né? Demora a ter a maturidade, isso está sendo prejudicial, porque ao invés da pequena acompanhar ela, ela vai na ideia da menor. Entendeu? Então acaba ficando um pouco mais infantilizada, o jeito dela, entendeu? Eu acho que, lógico, né? Esse período está sendo muito difícil para todo mundo, né? Para ela, para a gente, está sendo um período muito conturbado. E isso lá na frente vai ter um impacto, assim, enorme quando eles voltarem. Para Porque quem tem a eles estão questão social ainda social. associada, Uhum, é muito vai. prejuízo mesmo. Eu tirei um pouquinho, gente, os comentários, porque o pessoal estava falando que estava atrapalhando aqui para poder ver, mas eu já vou voltar para estar colocando aqui. E deixa eu te fazer uma pergunta, ô Bad. Você, assim, como mãe, como que você lida, assim, você, né, nessa situação toda, você tem dois filhos com questões, com aspectos diferentes, mas que têm umas certas limitações, umas certas dificuldades. Como que você lida, assim, né, com o papel de mãe nisso tudo, assim, como mulher? Como que você administra isso tudo, assim, na sua cabeça? Como que você lida na sua rotina para lidar com tudo isso? No seu emocional, como é que você dá conta? Não, não dou conta, não. Sim, O é emocional porque eu também não dou imagino conta, porque não. A gente é vai muito. indo. Aham. Né? Porque aqui em casa, de segunda a Você tem uma sexta, rede de apoio? Sim? Você consegue ter rede de apoio? a rede de apoio que eu tenho é dentro do grupo de Golden Heart, que a gente acaba falando de Uhum. outros assuntos. Eu tenho isso Nossa, desde que o adorei. Rafa nasceu. E dentro desse grupo a gente consegue conversar bastante. Então ajuda bastante. Aham. Passei um período que eu precisei do psiquiatra, fazer terapia, Uhum. sim, né? Que é uma coisa até que todo mundo deveria fazer. Uhum. Mas aí eu digo que eu, às vezes eu quero descansar, eu não quero nem Isso. fazer Uhum. terapia, eu quero descansar. Porque aqui de segunda a sexta eles têm Furacão. atividades. Uhum. Então, assim, sai da escola, almoça e tem alguma coisa. Eu trabalho hoje com redução de carga horária, então eu trabalho fora de sala de aula, mas eu trabalho 2 dias na semana. E Aham. mesmo nos dias que eu trabalho, eu tenho que chegar em casa, buscar alguém e levar para fazer alguma coisa. Sempre eles E a- fazem coisas. Os dois fazem o esporte no mesmo horário, essas coisas assim, não, faziam, né? Cada um para um lado e você cada um para nisso um lado. tudo. Na época, eles participaram de um projeto social onde tinha o judô e o karatê. Eles chegaram a fazer o esporte juntos. Mas depois Uhum. cada um acabou escolhendo o que gostava mais. E nisso o karatê para o Rafael também foi excelente, porque enquanto o judô desenvolveu algumas habilidades e trabalhou o lado da frustração, porque Uhum. ele não sabe lidar muito bem com a frustração, e ele é altamente competitivo, Uhum. o karatê deu para ele
a concentração, de ficar repetindo kata várias vezes, de ter que ter o foco. Então, foi super importante o período que ele fez os dois esportes ao mesmo tempo. O karatê ajudou Uhum. demais no foco, na concentração do Rafael. E o judô, ele colocava a energia para fora, que aí era luta desde pequenininho. Só que Uhum. hoje eles não fazem mais nada juntos. O Gabriel faz pilates, faz terapia, Uhum. o Rafael judô, futebol e a terapia. Então eu tenho E, que e você vai conciliar. para mas aí, mas mesmo não sendo normal, você trabalha dessa forma? Duas vezes em casa? Não, eu Ou você trabalho trabalha meio na período? escola mesmo. Não estou na sala de aula, mas eu trabalho na escola. Agora eu Meio estou em home período. office. E sim, então, mas aí você trabalha meio período. É. E aí se desdobra depois para. Gente do céu. E quem fica com eles no outro meio período? Você tem uma pessoa que acompanha eles? Não, não tenho. Ficam Gente. eles. Eu trabalho a maior parte do, do dia quando eles estão na escola. Uhum. Ah, tá. Entendi. E Então, aí eu você tenho uma rede de consegue. apoio, marido, irmã, Aham. que pegam nos dias que eu não posso buscar, aí ficam com a minha Aham. mãe até eu chegar. Não demoro muito, eu estou chegando no trabalho, e aí eu pego de volta para a gente começar a passear. Quando eu não posso levar os dois, por algum motivo, alguém não quer, aí eles ficam com a minha mãe. E às vezes eu digo que eu venho em casa para trocar de filho, porque levo um no lugar, volto, deixo um, pego o Uhum. outro, saio de novo. Nossa, Assim, Deus, que como a gente dá loucura. conta, eu não sei, não. Porque se for Aham. pensar, a quantidade de coisas que eles já fizeram, não daria. Aham. Porque já teve catequese junto, já teve a Aham. natação que era no prédio, mas junto também. Gente, não, uma loucura. E coisa assim que você julga assim que mais dá certo para você em casa, assim, é uma rotina. Como que você lida com as situações assim, dessa questão da hiperatividade? Você consegue dominar essa questão com ele? Ó, não, você faz combinados, quais são as suas estratégias assim com ele, que você usa Nosso, assim em casa? o nosso combinado no momento é que ele está apaixonado por assistir séries de super-heróis. Uhum. Então, para ele poder assistir as séries, ele tem que fazer o trabalho, tem que fazer o trabalho de casa. Aham. Ficar colado na tela nas aulas é a tarefa impossível, eu fico cobrando, mas essa parte eu estou Não dá. falhando. Aham. Mas a parte das séries, ele vai assistir, para assistir as séries, ele tem que fazer os trabalhos, né, Mas das aulas que ele vai ter ele no dia seguinte. E aí ele fica, mas só que ele fica o dia inteiro para fazer os trabalhos. Mas faz. Uhum. Aham. Mas ele é impulsivo? Assim, Ele é impulsivo ele vai demais. contra, né? Assim, tipo assim, você tem que falar Vai, muitas vezes para fazer. adia ao máximo, Uhum. não quer fazer, vai fazer em cima da hora, vai fazer quando não dá mais. E aí você corta. Assim, aí você faz essas questões do combinado com ele. Não é mole, não. Aí você faz os combinados quando ele age Até dessa porque forma. antes tinha, qual era o combinado? Se você não fizer, você não vai para o futebol. Uhum. Se você não fizer, Coisas que você não ele vai para o gosta, judô. né? Se você não fizer, você não vai sair no final de semana. Só que agora, Uhum. o que eu vou falar para ele? Só a série, né? O Só a que eu vou série. tirar dele? Não Você tem pode o que a tirar gente. Só a e série. aí, e aí E o tá ali celular. dentro de casa. Celular ele gosta muito? Oi? Ele Não gosta ouvi. muito de celular? Celular ele Ele não gosta é muito? tão preso no celular, não. Não fica, não. Ele é mais Não, né? para assistir as séries mesmo. Ele faz Ah, exercício dentro de casa, ele dá o jeito dele também. peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu perguntar. Porque a minha não usa celular. E ela não tem muito essa questão assim, por exemplo, pedir para fazer alguma coisa e não fazer. Eu não tenho esse problema com ela. Não, questão de negação para fazer as coisas, não tem. Pediu para fazer, lógico, às vezes fica assim, né?
Ah, não, mãe, daqui a pouco, não sei o quê. Mas eu tenho muito rotina. Não sei se no caso de vocês seguem muito rotina. Ou nesse período que está em pandemia, você está deixando mais solto? Como é que você Não, a gente faz? está mais. Até porque a gente vem de uma correria de. Isso, correr com tempo. Então a gente está tentando descansar um pouquinho. Tem a rotina É. de assistir aula, sim, né? Tem o horário de manhã, Uhum, tem que assistir, de assistir aula, eles têm que estar ali. E aí eu brigo o tempo todo, porque eles fogem da aula. Tem que fazer o uhum. trabalho, isso eu cobro, mas o que era rotina pra gente, hoje não tem mais. Ah, tá. Porque assim, aqui eu ainda eu consigo, não que o que era, né, não tem como. Mas assim, eu consegui fazer uma rotina aqui em casa, mesmo nesse período conturbado, eu consegui botar uma rotina. Horário de acordar, de manhã não tem televisão, vamos fazer uma atividade física dentro de casa mesmo, ou vamos fazer alguma outra coisa. Eu consegui dar esse equilíbrio. E, por exemplo, assim, tem a hora da atividade da aula online. Então, deu horário, ela mesma já vai e senta lá. Eu não tenho problema também com essa questão do levantar, porque como ela está tomando a medicação, então ali ela foca, né? E ali ela fica. Uhum. Levanta para hora do lanche, volta e faz as matérias de novo. Dificuldade dela maior é mesmo a questão de compreensão do que está sendo falado ali, o que, que o professor está ensinando. Aí às vezes ela me chama, ô mãe, estou com dificuldade nisso, não estou entendendo. Um trabalho que vai ser para fazer agora. Aí me ajuda aqui que eu não estou conseguindo entender. É mais nesse sentido, essas questões assim de levantar, não tem, entendeu? Ela é bem tranquilona quanto a isso. Não, O não no tenho caso esse deles aqui é na parte da manhã, então já acorda direto para aula online. para aula, né? Ah, É, tá. já acorda para aula, E então aí parece que a tarde fica longa, né? Porque fica. geralmente dá essa sensação, né? Lógico que a gente sabe que é a mesma coisa, mas dá essa sensação de longo, né? A tarde para eles. Porque as minhas estudam à tarde. Então, a parte da manhã voa. Parece assim, você acorda, daqui a Uhum. pouco você faz um negocinho, quando você veja a hora do almoço, já tá dando a hora de ir para a aula, e quando a gente vê, já tá de noite. Quando ela sai de lá, já tá na hora já quase, né, fazer alguma coisa, e daqui a pouco é janta, e aquele corre-corre que passa voando. Mas a aula na parte da manhã, realmente, assim, né, passa rapidinho. E a Sem tarde fica, dúvida. para eles, aí a tarde O Rafael eles reclama ficam o tempo inteiro bastante. assim, em série, essas coisas, aí a parte da tarde. Ou você faz alguma coisa direcionada? Não, não está fazendo. Ele Ah, tem, e a escola passa muito trabalho. Então, tem uma parte da tarde que é já tomada por trabalho, porque é muita como coisa. É como se eles estivessem fazendo o é trabalho como que seria feito na sala como de não tem aula, prova. junto com o Uhum. trabalho de casa. Então, a quantidade já de trabalhos que eles têm toma o tempo também bastante. É que Aí a jogam Marlene tá falando. videogame, jogam no Ah, celular. O ah, Rafa, deixa eu te... o professor de judô, estava passando algumas atividades para eles fazerem. Ele não quis. Teria a possibilidade de fazer a Uhum, terapia online. Ele fala que online ele não quer mais nada, que já basta as aulas que ele é obrigado. uhum. Deixa eu ver aqui a Marlene que tá falando. A Rafaela assiste todas as aulas, já para fazer as lições tenho que ficar no pé. Está difícil para todos, realmente. A Rafaela tem o quê, ô Marlene? Ela tem TDAH? É verdade, Cláudio. Nem imagina como está sendo. Depois você coloca aqui, Marlene, o que que ela tem, se ela tem TDAH, que eu não entendi. Se de repente ela tem, né, TDAH que ela tá falando. Não, a Rafa da Marlene não tem TDAH, ela tem a mesma síndrome do Rafael. E aí, a síndrome Mas é também até para dificulta? essa questão, né? Não é só para gente que tem TDAH em casa Uhum. que ficou tudo difícil. Tá difícil para todo mundo. Pra todo mundo. Aham. Não, porque eu tenho a minha pequena, né? E eu chamo, às vezes, e ela fala, não quero agora fazer, não sei o quê. Não, vamos sentar e vamos fazer. Mas ela fica resistente também. E não tem TDAH nem nada, mas
fica resistente a fazer. Porque acho que eles ficam com aquela sensação de querer assistir aula, de querer brincar, porque tá em casa, não tá com aquele ambiente escolar. Então a sensação deles é que, né, não tá sendo tão cobrado. Porque de uma certa forma, gente, não tá sendo. A gente quer aquilo ali, quer presença, quer isso, a Uhum. gente quer que os filhos fiquem ali porque a gente quer que eles aprendam conteúdo, né? Isso é fato, a gente quer. Mas a cobrança que é de sala de aula não é a mesma. Não adianta a Não, gente não é. falar que, né, E eu, não- não tem e como. eu assisti algumas aulas no início para ver como seria. Os Uhum, professores dos meus estão dando aulas como se eles estivessem dando as aulas na sala de aula em questão de conteúdos, né? Eles estão com os conteúdos uhum, todos em dia, nunca teve uhum. atraso de conteúdo. A escola deles começou a aula online 10 dias depois que parou aqui no Rio. Foi uma das primeiras escolas que começou online, foi muito rápido. E Uhum. eles até reclamaram: poxa, a gente já vai começar? Ninguém começou. Mas a escola, nesse sentido, ela Uhum. é muito organizada. Então, eles estão em aula online já há bastante tempo, com muito Uhum. conteúdo. Os professores explicam muito bem, Uhum. mas você não tem aquela troca com o aluno em sala de Isso. aula, que você está Uhum. chamando por ele, onde você consegue ver qual é a Isso. dúvida do aluno, se ele está prestando atenção ou não, se ele, naquele Uhum. momento, apresentou alguma dificuldade. O professor está do outro lado, não sabe o que está. Por Não mais que sabe. a maioria dos alunos estejam com a câmera aberta, não Uhum. tem como Não fazer nenhum tem. tipo de comparação. Não, e fora que é muito maçante, gente. Por exemplo, as minhas, não sei o horário dos seus filhos, mas a minha é de 1 às 5h30. E ficar ali na frente do computador, eu acho um absurdo. Eu cheguei esses dias a conversar com a escola. Eu acho um absurdo uma criança ficar exposta, né, até visualmente mesmo, ali na frente de um computador, entre um professor e outro, dá aquela virada assim só. E entra o outro professor, e entra o outro professor, e vai a matéria, e vai a matéria, o tempo inteiro, às vezes passa um videozinho, alguma coisa assim, mas o segmento é como se fosse de sala de aula mesmo. Às vezes bota coisa de um telão, o professor bota uma tela lá, explicando matemática na caneta, vai aparecendo os números e tal, como se estivesse mesmo dando aula. Mas ali, sentado, tem vezes que eu vejo, às vezes ela tá assim, deitada um pouco na cadeira, bota a perna um pouco para cima, porque realmente, gente, você ficar ali para a Tá só com o criança, corpo, né? Eu falo, só tá o corpo gente, presente, porque a é, mente não sabe, não. não dá, não tem como. Eu sei assim que, embora para ela ali, eu deixo ela muito quietinha, então tem outra, não tem tanta coisa assim para estar tá distraindo, acaba tendo, às vezes, em certas questões que atrai ela, um foco maior, porque realmente não tem outras distrações. Mas dizer que tudo ali está sendo bem proveitoso, não tem como, porque é bem desgastante. Logo no começo, ela ficava com dor de cabeça quando terminava as aulas, porque ficava ali aquele tempo inteiro exposta. A própria médico, né, Sim. oftalmologista, comentou isso comigo, falou que é péssimo para eles a questão da tela O Rafael do chegou computador. a ficar com os olhinhos muito avermelhados. Ele tem o olhinho que é menor por causa da síndrome, então vai ficando muito vermelho. Uhum. Aí a E oftalmo aí falou que a cada 20 minutos, para ele se afastar 20 falou passos, isso ela para fez mim. uma Uhum. publicação, né? Falou E isso. focar 20 segundos em algo, algum objeto distante. Só que ele tem uma hora Aham. e meia de aula direto. Aham, aqui Apesar também. que ele não Ela fica falou ali, para não. mim, ela falou bem Não assim, tem pede a influência. ela para sair e pegar luz natural. Vir um pouco para a luz natural e depois voltar. Vir um pouco para a luz natural e voltar. Mas aí, se eles fizerem isso a cada 20 minutos para voltar, né? Imagina o processo que vai ser para fazer E o eles. Rafa sente muito falta, a falta dali da sala de aula, além dos amigos, ele sente falta porque na escola você tem trabalho em grupo, você tem apresentação. Sim. O Rafael já participa todo ano que tinha show de talentos, o Rafael ia participar do show de talentos. Ele gosta de Uhum. trabalho de exposição. Isso também não tem. Ele gosta. Gosta, E, ele e- gosta de a minha passa ele mal gosta se de souber que vai qualquer apresentar. matéria que ensine mostrando como funciona. Ah, tá.
né? Da Porque eles são prática mesmo. muito no concreto, Né? né? Isso. Muito. Aham. O visual Então, para eles assim chama muita atenção, né? Exemplificar, tudo muito exemplificado é o que atrai eles. E aí a, a, a morena aqui Tropicali, o sistema tem que funcionar para justificar os salários. Eu, pirante, tinha que ser para um percentual para nós mais, né? Porque a realidade é que acaba ficando uma carga, não adianta, né? Dizer que eu não tem, acredito porque. que até para alguns alunos está sendo ótimo. O Uhum. Gabriel, por exemplo, ele fala, para mim está tudo bem assim. Estou melhor na aula online do que na escola. Porque ele Não, não já. faz não tem essa questão de estar na sala de aula. O Rafael Aham. tem a questão de gostar de estar com as outras pessoas. Então, apesar da minha ser tímida, né, e tudo, assim, ela comenta, ai, saudade da sala de aula, né, de tudo, porque eu acho que, né, nós somos seres sociáveis. E isso, com o tempo, não faz bem para ninguém, né, até pra gente, a gente fica, né, quer conversar, quer isso, aquilo. Igual aqui, né, a gente tá aqui tão na distância, mas assim, tá batendo um papo, né, tá descontraindo. Agora, ficar nesse mundinho o tempo inteiro, gente, olha o tempo que já passou. É E muito. a gente fica aqui em casa até sentindo falta das situações engraçadas com o Rafael. O Rafael sai da escola Aham. e esquece a mochila na escola. Já viu uma pessoa esquecer a A mochila minha, na escola? Faz a também. minha esqueci o lanche para trás. E aí eu ficava aqui, meu Deus, a menina vai ficar com fome lá na escola, aquelas coisas. É, Essa semana, a professora da minha pequena mandou um vídeo do dia do estudante. Gente, eu sou muito emotiva, né? Eu sou a chorona. Aí veio o vídeo mostrando eles dentro da sala de aula, com os trabalhinhos e a musiquinha, né? Tudo. Ah, meu Deus, e eu desmontei. Aí as meninas olharam para mim, mãe, você tá chorando, mãe? De que você tá chorando por causa desse vídeo? Eu falei assim, minha filha. Aí eu falei até com a professora, né? Eu tenho o WhatsApp dela, a gente conversa. Eu falei assim, meu Deus, o que eles estão perdendo? Eles estão perdendo esse ano, eles estão perdendo esse convívio, essa convivência de um com o outro. Isso vai fazer uma diferença gritante lá na frente. E esses dias eu ouvi uma amiga minha estava até comentando que o filho dela nasceu, né, já estava com, tipo assim, 4 meses, por aí, quando aconteceu a pandemia. Ou seja, estava naquele período que fica muito em casa. Quando já passou, né? Já está com quase um aninho, isso. Ela levou ele a primeira vez, agora que está um pouquinho mais tranquilo assim, vendo outras crianças, toda assim, ó, não, se escondendo, não querendo se aproximar, porque as crianças que são maiores, que já tiveram um convívio, né, já sabem como que é a socialização. Mas essas crianças que estão nesse período de 2 aninhos, que é o momento de socialização, de que isso vai influenciar na vida deles lá na frente, eles vão ter uma perca muito grande. e Muito por grande. outro Essas lado, crianças. é completamente arriscado desses Uhum. menorzinhos voltarem, porque como você vai manter o distanciamento Não, não tem como. numa criança desse tamanho? Uhum. Se com o adolescente já é Eu, difícil de você fazer entender, não tem como. uhum. Eu Não acho que o tem. primeiro, Eu acredito que não um pouquinho retorne. maior, a primeira atitude seria ir abraçar a tia ou a professora, né? Que é o que eles adoram fazer, chegar na escola e dar um abraço na professora. Uhum. E, Ah, e trocar o lanche com o colega, e trocar o material, como é que faz? nossa. Uhum. Lápis na boca. Nossa, isso aí é demais. Lápis na O boca. Rafael, então, que deixa tudo cair no chão, o material é no chão, vai para a escola com material, volta com outro que não é dele, traz o estojo do Uhum. colega, eu não sei, Não vai ter como. não consigo nem imaginar. Se isso. Não, não tem como. Eu também não consigo. Assim, pelo menos a questão infantil, até eu estava conversando também com uma amiga que é professora, ela acredita, assim, que se vier voltar, volte o ensino médio, depois o fundamental, por último, o infantil. Que, assim, infantil, gente, sem condições. É algo, assim, que não, tudo deles é misturado, tudo deles é contato, tudo, a brincadeira deles é agarrar, é se jogar no chão, não tem condições. A não ser que seja dessa forma mesmo, que venha na parte
ensino médio, mas a gente vê, né, já está setembro, praticamente. Já está aí. Não vai ter condições. Setembro, se vier o ensino médio. Outubro, vai botar a criança para voltar às aulas em novembro? Não tem condições. É, perde um ano. E fizeram enquetes. As escolas fizeram Eu acho enquetes. que Não sei se aí no esse estado de ano vocês o que eles conseguiram fizeram. aprender é de bom tamanho. Qualquer É. coisa que eles tenham aprendido valeu a pena. É, Uhum. não tem, a Porque gente não tem não tá um período que esperar. que não dá para se exigir, assim, tanto da criança, nós como mãe, gente, não dá. Nós todos, não é só a gente fala assim, a criança, todos nós estamos fragilizados. Não tem como. O emocional é lidar com a situação. Quantas pessoas nesse período perderam empregos, né? É um filho que a gente vê essas particularidades aí, que estão mais agitados, estão isso e aquilo. Tá todo mundo fragilizado. E aí a gente se pensa como mãe, mas também a criança. A criança perdeu tudo aquilo ali que ela vivia, né? Aquele contato, era uma festinha de Sim. aniversário, era um passeio num parque, era uma diversão. Perdeu isso tudo. Para eles também, a cabecinha deles tá uma bagunça. Aqui, Infelizmente, assim, é um contexto que. além do Rafa fazer o esporte, o Rafael, ele compete. Ai, que bacana. Então, ele perdeu também Perdeu também isso. Uhum. toda E essa isso. parte que ele tinha no final de semana, de encontrar os colegas do Uhum. judô, de ter a competição, de ganhar ou Ai, perder, de trazer medalha ou não trazer, de poder dividir isso com os outros. vai acabar aqui, amiga. Falta 20 segundos. Então, vamos ter que encerrar. É, Senão a gente perde a live. Patrícia, obrigada, muito obrigada pelo seu compartilhamento, pela sua força, pela sua garra. Que Deus continue muito obrigada. te abençoando.